Então, boa noite, gente. Vou fazer a apresentação aqui. O autor que me foi passado foi esse tal de Corelli, que eu confesso que eu não conhecia muito até ser dado na apresentação. A gente sempre fala, né, quando fala do barroco, do Bach, do Handel, Vivaldi, mas o Corelli não é muito falado. E eu até estranhei, para falar a verdade, quando o Renan me passou uma aula inteira do Corelli. Eu fiquei meio tipo, nossa, sei lá, o que eu vou falar dele? Quem que é esse cara, né, para ter uma aula inteirinha para ele? Então tá, então fui ver quem que é esse Corelli e descobri por que ele precisa de uma aula só para ele. Então vamos lá, aí no documento, no resumo que eu mandei, tá aí alguns dados pessoais, né, um comecinho um pouco do que é Arcangelo Corelli, que é o nome dele. Então ele viveu de 1653 a 1713, italiano, numa cidade pequena chamada România. Hoje a cidade chama Ravenna, a região de Ravenna, ali perto do Mar Adriático, no norte da Itália, norte-leste, assim, né? Ele foi violonista, compositor e professor, ou seja, as três frentes assim que um músico pode ter: o executor, o compositor em si e o licenciado, né? O professor, aquele que dá aula. Corelli vem de uma família que teve algumas posses, mas sem título de nobreza. Então, os pais deles o pai dele era dono de terras, fazendeiro, tinha posses, assim, não era pobre, mas não era nobre, né? Então, esse é um pouquinho do que é o Corelli. Aí, alguns pontos-chave para começar uma introdução de por que a gente está falando do Arcangelo Corelli. Aí eu coloquei esse senhor reticências aí, por minha conta, porque eu percebi que ele iniciou muitas das formas do barroco, muito do que foi usado no barroco, ele começou com Corelli. Então, às vezes, ele pode não ter desenvolvido a fundo alguma forma, mas ele deu forma, digamos assim, né? Então, em alguns pontos importantes que eu notei. Grande influência no desenvolvimento das formas sonata e concerto. O concerto aí é o concerto grosso. Então, o Corelli, ele é do início do barroco, ali pega, depois que termina a Renascença, ele é da parte inicial do barroco, e ele foi um dos pioneiros aí a delimitar o que seria a sonata do barroco, né? A sonata para violino, cello e acompanhamento, e o concerto grosso, para as orquestras maiores, né? Que é o violino e cello, né, fazendo as linhas melódicas, e o ripieno dando as respostas, como a gente tinha visto na aula. Então, sonata, principalmente essas duas formas, sonata e concerto grosso, foi uma grande contribuição do Corelli para o restante do barroco. A grande contribuição dele também na relevância do violino, do instrumento violino. Então, ele ajudou a desenvolver novos métodos de estudo, porque ele também foi professor, técnicas de violino, o ensino também, formas de ensinar e tudo mais. Então, o violino como instrumento em si, o Corelli estudou bastante e foi, além de aluno, mestre também e executor, como eu comentei lá em cima. Já falei, um dos primeiros grandes compositores do barroco, ele vem antes de Bach, de Handel e de Vivaldi. Desenvolvimento e evolução da harmonia funcional, sistema tonal, contraponto, então algumas coisas que não tinham antes, Corelli começou a mostrar que podia acontecer, o que podia ser feito na questão da música. Suas composições marcaram época na história da música de câmara, que é a música para uma sala fechada, onde os músicos estão numa sala fechada e vão executar. E aí eu coloquei um item que eu considerei ele, depois do que eu estudei, como um elo não perdido aí entre os trabalhos da Laís e do Marcos. Porque a Laís, ela mostrou Monteverde, mostrou alguns autores ali que, para mim, ali são mais bem início de barroco mesmo, ali final da Renascença, que nem o Monteverde que faz pega um pouco de cada um, e o Bach já é o auge do barroco, né?
Entre esses dois aí está o Corelli. Corelli foi quem fez aí o meio campo e mostrou para os próximos compositores do Barroco o que podia ser feito com a música. Então foi aí que eu fiz esse esquema que vocês podem ver logo aí embaixo, em que eu mostro o Corelli como culpado de tudo que veio depois. Então eu tenho ele ali no centro, acima os três mais conhecidos, o Bach, Handel e Vivaldi, e embaixo tem até eu coloquei inclusive o Paganini, que ele é de outro período, ele é lá do período clássico, mais para frente, só que também foi conhecido bastante como violino, através do instrumento violino, como virtuoso. Então o Corelli seria o correspondente do Paganini na época do Barroco. Tá? Então tudo isso tem influência do Corelli, inclusive na obra, em algumas composições do Paganini, do que eu pude ver, formas de alguns caprichos assim, o Corelli já mostrou aqui no Barroco. Tá? Então esses foram basicamente que eu considerei ponto-chave de por que a gente está falando do Corelli, e por isso que eu entendi por que ele ficaria sozinho no trabalho, tá? Porque ele teve realmente grande influência no que viria a ser o Barroco na época. Então aqui, parte da biografia dele. Como eu disse, ele nasceu lá na cidade de România, no interior da Itália, mais no oeste, perto do Mar Adriático. Começou os estudos na cidade de Faenza, que ainda e depois em Lugo. Lugo ainda existe, se não me engano, até hoje. Está lá, se vocês procurarem no mapa da Itália, vai dar para ver essas cidades aí. E logo em seguida ele mudou para Bolonha. Em Bolonha, sim, era um grande centro de violonistas, tinha um grande instituto, escola, que foi quando ele começou a estudar mesmo o violino. E, posteriormente na vida, ele radicou-se em Roma mais para questão de trabalho. Né? Então, os estudos começou em Bolonha, depois acabou mudando para Roma. Como eu já disse, Bolonha era o grande centro de violinistas, principalmente professores. Há relatos de que, com 17 anos, ele já foi aceito na Academia Filarmônica de Bolonha, que existe até hoje, tem até um site aí, tá? Depois, se tiverem curiosidade de entrar, é essa Academia Filarmônica lá de 1670, alguma coisa aí, que o Corelli fez parte, ele é admitido como, né, participante. Ele rodou a Europa também, então ele não teve participando em vários eventos, Itália, que é o país de origem, Alemanha, França, Suécia, ele já tocou para a rainha já se apresentou para a rainha da Suécia, para nobres da França e da Alemanha durante a sua vida. E aí o concerto grosso acabou se popularizando mais na cultura ocidental. Eu vou mostrar como daqui a pouco, né? Então esse é um pouco da vida do Corelli. Ali eu criei esse tópico, relevantes influências causadas. Então vamos ver o que o Corelli contribuiu de fato para o restante do período. Bom, como alguns exemplos. Concerto Grosso, Opus 6 de Handel. Handel, como eu disse, veio depois de Corelli, ele é de 1685, Corelli de 1653. Ele fez esse concerto tomando como base o Opus 6 de Corelli, que é um dos mais famosos que eu vou mostrar mais para frente. Tá? Bach. E aqui é o seguinte, um parênteses que eu já vou fazer. Por conta dessa questão do Corelli ter influenciado outros autores, eu vou pedir licença para os colegas para dar um pezinho, avançar um pezinho no trabalho de outros aí, porque tem a ver com a questão do Corelli. Então vocês vão ver não só composições do Corelli aqui, como alguns minutos de composições de outros autores, tá? Como eu já vou fazer nesse tópico aqui. Então, Johann Sebastian Bach, que também veio depois de Corelli, ele estudou a obra do Corelli, tudo que o Corelli havia feito, e como já é conhecido, o Bach ele estruturou todas as questões, né, fez as suas composições
deu nome às formas, enfim, tudo que a gente já sabe, que o Marcos apresentou. Corelli foi um desses autores que ele estudou a fundo e, como eu posso dizer, prosseguiu com o trabalho, estruturou o trabalho. Aqui, então, como para ilustrar essa questão, o relacionamento Corelli-Bach, tem 2 vídeos. Um que eu gostaria que vocês vissem, esse primeiro, Corelli até o minuto 4, que é uma obra, esse Opus 3 é o Opus 3 do Corelli, que ele serviu de base para uma fuga de Bach. Então, se vocês puderem abrir esse vídeo, por favor, para ver, ele vai já dar lá no minuto 2 e alguma coisa, vejam até o minuto 4, só para ver o tema, basicamente. Beleza? Ok, então. Todo mundo ok? Então, vamos continuar. Então, gente, isso daí foi só para dar um exemplo do relacionamento aí entre os autores. Bach fez essa fuga usando o tema do Corelli. Agora aí o próximo compositor grande nome do Barroco, Vivaldi. Ele foi aluno de violino do Corelli. Então tem aí muita coisa, muita da influência do Vivaldi, muito que o Vivaldi criou graças à influência do Corelli. E aí eu separei mais 2 trechos musicais de folia, que é uma forma do Barroco também, de composição. Tem a folia espanhola, italiana, portuguesa, enfim. E aí eu gostaria também que vocês vissem o primeiro minuto, só um minuto de cada uma dessas 2 folias. A folia de Corelli e a folia de Vivaldi, para vocês verem o quão semelhante é e qual a influência de um no outro. Então podem começar com a de Corelli, que é essa primeira, 1 minuto, terminando já vê a próxima a do Vivaldi. Ok? Belezinha. Eu também pensei isso, porque é bem parecido. Então, como a folia é uma forma que admitia muito improviso, uma forma que é uma das características, eu acredito que um pegou o tema do outro, Vivaldi pegou aí a folia do Corelli e improvisou em cima. Basicamente, deve ter sido isso que aconteceu. Certo? Então, esse aí é o relacionamento Vivaldi e Corelli, um foi mestre do outro. Até aqui, alguém tem aí alguma dúvida, alguma coisa que queira pontuar sobre a biografia do Corelli, esse relacionamento com os grandes autores? Tá. Vou assumir o silêncio como negativo. E beleza, então, prosseguindo, aqui tem uma curiosidade, que eu fiz o relacionamento dos 3 autores, uma curiosidade aí que eu achei legal trazer para a apresentação do Corelli com Handel. Então, o Corelli foi anterior. Então, só que ele era um excelente violinista, mas ele usava uma parte limitada do violino. Então, conta a história que ele ia no máximo até a nota Ré aguda, da corda mais aguda, às vezes no Mi, e não ia muito mais além disso. E Handel compôs uma passagem num oratório, tá? Como quem for falar de Handel vai falar dos oratórios de Handel. E num desses oratórios tinha uma passagem de violino que Handel compôs para o Corelli tocar, que chegava na nota Lá mais aguda. O Corelli se recusou a tocar e deu uma treta aí entre eles. O Corelli não gostou não, aí o Handel resolveu tocar essa parte aí, o Corelli se ofendeu. Então é um relacionamento, ou seja, eles se conheceram pessoalmente, Handel já visitou Corelli e tudo mais. E eu coloquei um videozinho que vai cair nessa passagem do Triunfo do Tempo e da Verdade, o oratório de Handel, que tem essa passagem aí de confronto. Então podem clicar no link, eu vi por 15 segundos só para ver as notinhas agudas aí que o Corelli se recusou a tocar no violino.
Beleza. Então, aqui seguindo para as obras, as grandes obras aí, as mais famosas do Corelli, que eu puxei duas dessas obras que são referentes ao concerto grosso, ao desenvolvimento do concerto grosso que eu disse lá no começo que ele foi importante, e da sonata também. Então, começando aí com o concerto, pelo que eu pesquisei, um dos mais famosos é esse concerto de Natal, chamado Concerto de Natal, que é o Opus 6, número 8, que inclusive eu achei interessante, ele fez parte da trilha sonora de um filme aí dos anos 2000, chamado Mestre dos Mares, esse filme. Achei interessante, até assisti depois o filme, para ver em que contextos se dava essa trilha sonora. Então esse concerto de Natal é um concerto grosso, acho que ele dura uns 15 minutos, né, é para uma orquestra inteira, vários violinos, família de violoncelo, tem o violino principal, o cello principal, o restante da orquestra fazendo a resposta, tem aí a figura do ripieno que a gente comentou em sala de aula, o cravo fazendo a harmonia e tudo mais. Então, esse concerto grosso ele tem 6 movimentos, diferente dos concertos como se dão hoje em dia, que às vezes tem menor número de movimentos maiores, dependendo da época. Então ele tinha 6 movimentos e dentro de cada movimento tem alteração de andamento, né? Pelo menos do que eu conheci, do que eu imaginava, um movimento é um movimento para um andamento. Então tem o adágio, o allegro, o presto, largo, mas não, ele tinha alterações de andamento dentro dos movimentos. Tá? Então, como eu comentei do filme, então, nossa, tem esse link aqui do YouTube, que é a parte do adágio. Então, eles usaram o adágio do Concerto de Natal nesse filme Mestre dos Mares, em 2 ocasiões. Então, eu editei esse videozinho aí, a parte do... Quando vocês clicarem para ver, a parte do Corelli é a parte instrumental da orquestra. Só que antes tem as 2 cenas que levam a executar essa trilha sonora, que são 2 cenas de alegria, no caso. Então, a primeira vocês vão ver os marinheiros comemorando que eles descobriram a localização do navio inimigo. A segunda é o médico do navio se operando, né, operando a ele mesmo e descobrindo que ele conseguiu arrancar a bala que estava alojada no seu abdômen. Tá? Então, para contextualizar, então podem clicar nesse vídeo aí, tem 2 minutos, pode ver inteiro. Vamos lá. Ok, então foi para todo mundo. Isso foi só, coloquei os trechos do filme só para as cenas antes, só para contextualizar em que momento se dava o adágio aí do concerto de Natal. Tá? Agora sim, a gente vai ver um outro momento, movimentos 4 e 5 desse mesmo concerto aí, tá? Agora já com uma orquestra e um vídeo um pouco mais longo, porque esse eu achei um concerto importante, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais dele. Observações sobre esse próximo vídeo. Uma orquestra que eu considero tipicamente barroca, ela não tem regente, ela tem um primeiro violinista. Então, toda mudança de andamento, tudo que precisa fazer, o pessoal olha para o violinista. E, como eu disse, tem basicamente cordas, cravo. Nesse caso, eles colocaram até um violão contemporâneo para ajudar a fazer a harmonia. Tá? Então, movimentos 4 e 5 do Concerto de Natal de Corelli. Podem clicar nesse vídeo e ver até o minuto 10. O link vai dar no minuto 7 alguma coisa. Podem ver até o 10, que é quando termina uma sessão aí do concerto. Então esse é um exemplo aí do concerto grosso de Corelli, que é o que daria forma, robustez para o restante do barroco nesse tipo de composição. Então deu para reparar ali nas perguntas e respostas, características, a gente comentou ali no chat, deu para reparar os 2 violinos da frente
fazendo linhas melódicas, não necessariamente a mesma, e toda aquela carga de violino em volta, fazendo junto com a orquestra. Tinha cello aqui à direita, os dois cellos aqui no começo, baixo, um violão mais para trás, o cravo, enfim, uma orquestra bem tipicamente da época. Agora eu vou mostrar uma outra forma de composição em que o Corelli se destacou, a sonata. Então, a principal obra desse estilo dele foi um livro intitulado 12 Sonatas, op. 5, para violino. Essa sonata que a gente vai ver é La Folia, que é relacionada lá de cima que a gente viu, só que o trecho final dela, que é a 12ª sonata desse livro. Então, o que vocês vão reparar? Em termos de instrumentos, violino, cello, uma guitarra barroca e um cravo fazendo só para fazer a harmonia. Então, as melodias e contrapontos são todas feitas no violino e no cello. E tem o formato de sonata com menos movimentos também, em que o violino, claro, tem a principal destaque em tudo mais, e como no concerto grosso, aqui ainda mais, é o violinista que rege o restante do grupo, né? Então, acho que melhor já ouvir, podem clicar nesse link aí e ver até o final dele, que eu selecionei a parte final da sonata La Folia, que é a 12ª. Então, vamos lá. Então, continuando aqui, já indo para a parte final, alguém tem alguma observação, alguma dúvida aí a respeito do concerto grosso e das sonatas de Corelli? Pode digitar. Não? Ok. Qualquer coisa também, eu estou deixando, tem aí na parte final, tem as referências que eu usei para pesquisa, tem alguns outros vídeos também, se alguém tiver interesse, também tem bastante coisa ali, tá? Agora, nessa seção outros aí, tem um item só, porque essa é um sarabande, é uma dança que pelo que eu via da América Central, mas que era tocada na Europa em alguns momentos também, de Corelli, além do sonata e concerto grosso foram os principais, mas além disso ele fez muito mais coisa. Uma delas tem folia, tem outras formas. Uma delas é esse sarabande. E eu separei ela porque eu achei ela bem bonitinha, a melodia dela. E não tem link aí porque eu vou tentar tocar aqui para vocês, tá? Então, um momento. Então, gente, é o seguinte, por que eu escolhi tocar na guitarra? Porque é uma dança, ele foi um composto para violino, é um andamento lento e com muitas notas longas. Então, na guitarra eu consigo mais a sustentação para destacar essas notas longas. Além disso, para mim, a guitarra elétrica aqui que a gente tem hoje é mais próxima do violino do que o violão, tá? Por várias características, questão de braço, sustentação de nota em si, forma de tocar e tudo mais, tá? Então, como está todo mundo ouvindo a guitarra, agora eu vou trocar, eu vou mutar o meu microfone e ligar a guitarra de novo e vou tentar fazer essa melodia do sarabande. Então, vamos.
isso, finalizando aqui a apresentação, uns 50 minutos, acho que está legal. Minha consideração final com tudo que eu vi a respeito do Corelli, que ele, sem ele, o período barroco não teria sido o mesmo. Obviamente, com a chegada de Bach e outros nomes do tipo, muita coisa se desenvolveria, mas foi o Corelli que forneceu uma boa base para esses compositores. Bach, Handel, Vivaldi e outros, vários outros que foram alunos de Corelli, puderam avançar com o período e com os estilos de composição da época, principalmente na questão do violino, que, como a gente já falou em aula, que foi bem desenvolvido no Barroco. Corelli foi um dos responsáveis por isso, pelo que eu falei lá no começo, de estudar o instrumento, desenvolver técnicas de ensino, métodos e tudo mais. Tá? Então, esse foi Arcangelo Corelli. Realmente precisaria ele ficar sozinho num seminário, porque ele, apesar de não ser tão falado na história da música barroca, pelo menos não do material que eu já cheguei a ver por aí, ou que já foi comentado, ele teve muita contribuição. Então, eu encerro por aqui. Se alguém tiver alguma consideração aí para fazer ou pergunta, do contrário, está encerrado a minha parte. Não.